A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos do quarto trimestre da CPAD em 2018. Hoje nós vamos estudar sobre um tema primordial. É claro que estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Vamos entender como amar e resgatar a pessoa que está desgarrada. A parábola das ovelhas vai ser uma bênção, baseada aí em Lucas capítulo 15. Se eu fosse você, eu não perdi essa ministração. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos. Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Essa lição está baseada na parábola das ovelhas, aquela parábola das 100 ovelhas. E você com certeza vai se lembrar daquele hino de Oséias de Paulo, as 100 ovelhas. Hoje nós vamos compreender exatamente sobre esse texto bíblico, essa parábola que vai nos orientar muito a partir da palavra de Deus. Vamos compreender também a partir de algumas regras hermenêuticas, de uma forma bem clara que você possa compartilhar essa ministração em sala de aula com os seus alunos, tá? E eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. É claro que eu quero agradecer você que sempre deixa aí o seu likezinho. Aproveita, deixa aí também, viu, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Gente, eu quero agradecer vocês, sabe? É de coração mesmo. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário. Você que se tornou aluno, você que está dizendo que está sendo edificado, você está dizendo aí que essa lição é uma bênção, que você está aprendendo da palavra de Deus, você que está orando por nós, você que sempre nos incentiva aqui, olha, obrigado pelos comentários de vocês, isso alegra o meu coração. Eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário. Sabe uma coisa que eu fico muito alegre? É saber de onde você está assistindo esse vídeo. Tem gente que coloca aí o seu estado, tem gente que coloca aí até o seu país. E, gente, muito obrigado por isso. Isso me alegra muito. Isso é literalmente algo que nós estamos aprendendo e, claro, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Isso nos ajuda a melhorar ainda mais a nossa ministração aqui. Para facilitar a sua vida, eu estou deixando aí também um link na descrição que você pode clicar e baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint, se você desejar utilizar esse material na sua aula, tá bom? A nossa lição de hoje é a lição de número 5. Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Essa lição, ela vai trabalhar a parábola das 100 ovelhas. Aquela parábola que está escrita em Lucas capítulo 15. Vale a pena ler esse texto bíblico antes da sua ministração, viu? Observe esse texto. É claro que eu quero deixar aqui também um incentivo para você ler esse texto bíblico, entendendo que essa parábola nós só encontramos no Evangelho de Lucas. É claro que em toda a Bíblia nós possuímos aí 42 parábolas. 2 parábolas estão no Antigo Testamento. Se você desejar, eu deixo essa lista de parábolas aí para você em um comentário abaixo. E 40 nós encontramos em todo o Novo Testamento, somando 42, tá bom? É até legal para você apresentar aí para os seus alunos. E hoje nós estamos iniciando essa ministração das parábolas, apresentando a parábola das ovelhas. Essa parábola em si procura demonstrar o resgate da pessoa perdida. É claro que a gente vai analisar para quem Jesus está contando, qual é o objetivo, qual é o foco, a verdade primordial que essa parábola possui à luz da teologia, à luz da hermenêutica. Vai te ajudar muito em nome do Senhor Jesus na sua ministração. Antes de iniciar a aula, eu quero dar algumas dicas para vocês. Inicialmente, apresente para os seus alunos o texto bíblico da lição. Utilize a palavra de Deus. Bíblia aberta, gente. A Bíblia é a sua ferramenta. Você é servo da palavra, não a palavra é sua serva.
Você precisa compreender que você está ali para pregar a palavra de Deus e apresentar o que a Bíblia diz. Isso é fundamental. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Lembre-se também que a sua lição possui a verdade prática e o texto áureo. E é claro que você pode compartilhar esse momento com seus alunos. Peça um aluno para ler a verdade prática e o outro texto áureo. Você vai ver que vai dinamizar a sua ministração. Vai te ajudar muito, tá bom? Lembre-se também que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E aqui eu quero deixar um ponto claro, frisar isso para você, que você precisa observar os 3 objetivos específicos para você não se perder na sua ministração, para você não fugir do assunto, não ficar sem palavra, não começar a inventar história que não tem nada a ver com a lição. Observe os objetivos, gente. Leia os objetivos. Tenha o foco na sua ministração. A sua lição ela possui 3 pontos. É claro que cada ponto possui algumas divisões que vamos trabalhar com você. Vou explicar detalhadamente, tá bom? Mas uma dica eu quero te dar. Apresente o tema da lição e depois apresente para os seus alunos ponto a ponto. Diga para os seus alunos, olha, hoje a gente vai tratar sobre esse tema, vamos trabalhar o ponto número 1 que vai trabalhar sobre isso, o ponto número 2 sobre isso e o ponto número 3 sobre isso. Você vai ver que isso é um recurso pedagógico e vai acabar dinamizando a sua administração e seu aluno vai ficar esperando ponto a ponto a ser explicado. Vai te ajudar, viu? Na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos, que procura trabalhar esse tema primordial. Um tema que vale a pena ser estudado. Vamos analisar as Escrituras, a Palavra de Deus. E a lição de hoje procura te propor a incentivar os seus alunos a amar as pessoas que estão afastadas de Cristo. Incentivar os seus alunos a amar aqueles que estão afastados do Senhor. Esse é o nosso foco na nossa ministração. Essa lição é a lição que traz consciência. Essa é uma lição que provoca o ardor missionário no coração. Então, eu peço a Deus, eu oro ao Senhor para que Deus te use poderosamente na Escola Bíblica Dominical como um ministro de Cristo. Lucas capítulo 15 é um texto exclusivo do evangelista Lucas. É claro que esse texto é específico do seu evangelho. Na realidade, nós só encontramos na Bíblia um evangelho a partir da ótica de 4 evangelistas. Mas Lucas traz esse registro bíblico, essas parábolas, uma sequência de 3 parábolas que são fundamentais que encontramos ali no seu texto. São 3 parábolas que estão ali dentro do texto de Lucas capítulo 15. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. É claro que o foco dessas 3 parábolas que estão apresentadas em Lucas 15 é o resgate dos perdidos. Dos perdidos, por exemplo, que estão afastados como ovelha, que nós vamos estudar hoje, de Deus, distantes do curral do Senhor, distantes do aprisco. Aqueles também que estão perdidos dentro de casa com a dracma, e aqueles que se afastaram como filho pródigo e também estão perdidos próximo ao seu pai como filho mais velho. Você vai perceber que essa lição em si vai trabalhar um desses aspectos. E aí vem a pergunta, por que Cristo conta essa parábola dos perdidos? Por que Cristo começa a trabalhar isso no Evangelho? E especialmente porque Cristo volta o seu olhar para os perdidos. É importante você ler o início do capítulo 15 de Lucas. Versículo 1 e 2. Cristo está contando essa parábola entre os fariseus, entre os religiosos e entre várias pessoas que não se achavam dignas de servir a Deus, que não se achavam à altura de pertencerem ao Senhor, que não se achavam à altura de participarem dos ritos do templo, de participarem da vontade de Deus, porque eram pecadores e estavam afastados do Senhor. E você percebe que essa parábola é propícia, é específica e vale a pena ser ministrada. Nós vamos analisar isso ponto a ponto, tá bom? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. São 2 parábolas que nós encontramos aqui no texto de Lucas.
É claro que o autor da lição procura trabalhar as duas. Como eu iniciei falando para você, uma demonstra aqueles que estão perdidos de Cristo, estão distantes, o Senhor vai ao seu encontro, e a outra demonstra aqueles que estão perdidos dentro da casa do Senhor. Vamos analisar isso subtópico a subtópico nessa ministração, tá bom? O primeiro subtópico do ponto número 1 trabalha o seguinte argumento. É claro que a gente vai utilizar ferramentas, recursos hermenêuticos para a gente poder crescer em Cristo e melhorar a nossa ministração. A parábola da ovelha perdida. É claro que essa parábola ela é contada por Cristo, é apresentada pelo Senhor e ela demonstra o cuidado com os perdidos, o cuidado com aqueles que estão afastados. E é interessante observar muito bem essa parábola em si, porque ela apresenta detalhes, recursos que a gente encontra à luz da palavra de Deus. Nós encontramos uma espécie de menção da mesma no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 12. Mas é Lucas que traz os detalhes maiores, por isso aí a exclusividade dessa parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ela tem um foco de demonstrar a busca por aqueles que estão afastados em si, afastados da vontade de Deus. E é claro que a ovelha perdida aqui, ela é um símbolo do descuido do pecador, daquele que foi desatento, se afastou do rebanho, se afastou da vontade de Deus. É um símbolo hermenêutico, é um símbolo que demonstra, é uma figura de linguagem que demonstra aqueles que se afastaram de Cristo, que demonstra aqueles que foram para longe da vontade do Senhor, que pararam de cultuar, que pararam de servir a Deus, que estão distantes do Evangelho, frios na fé, perdidos e emboscados pelo pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 é um texto que vale a pena ler com seus alunos. É claro que quando estudamos essa parábola em si, nós entendemos que a ovelha é um animal que se distrai facilmente. É um animal que se perde pelo caminho. É um animal que acaba se distraindo e indo em outro rumo, seguindo a sua própria vontade, correndo perigo de ser arrebatado pelos leões, pelos lobos e ursos dessa vida. É claro que essa ovelha em si aqui é uma apresentação de Cristo às pessoas que estavam afastadas diante do Senhor, que estavam ouvindo a sua pregação do reino. Capítulo 15, versículo 4. Vale a pena apresentar esse texto na sua ministração, tá bom? Essa ovelha em si, ela não está com as 99. Ela se encontra perdida, afastada, em perigo. É claro que aqui Cristo está apresentando para aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo. Pecadores, publicanos, prostitutas, que estavam distantes do Senhor, afastados, em perigo. É por isso que o pastor sai angustiado à procura daquela ovelha perdida. E ele deixa as 99 no aprisco em segurança e sai à procura daquela ovelha que se encontrou em perigo. É muito interessante que quando essa ovelha é encontrada, o pastor cuida dessa ovelha. E há um rito em Israel muito interessante contado pelos pastores em si. Quando uma ovelha se afastava do rebanho e corria perigo, literalmente ela deveria ter se machucado ou acontecido algo com ela. O pastor desconjuntava uma das pernas ou até mesmo duas, para que ela pudesse, com o tempo, voltar ao normal. Mas nesse período de cura da ovelha, é interessante que o pastor carregava a mesma sobre os seus ombros, para que aquela ovelha que se distraiu começasse a se acostumar com o cheiro do seu pastor, com a voz do seu pastor, com a maneira de lidar do seu pastor. E quando ela estivesse sarada, curada, nunca mais essa ovelha se afastaria do rebanho. A parábola das ovelhas em si é contada por Cristo demonstrando esse cuidado do pastor em buscar a ovelha que está perdida. E como você vai aplicar isso na sua ministração? Nós somos pastores de Cristo. Nós somos servos de Cristo e devemos cuidar do rebanho. E nós precisamos sair ao encontro daqueles que estão afastados.
ficar próximo da ovelha, a ovelha que está doente, ouvi-la, para que ela se acostume com a nossa voz, se acostume com o nosso cheiro, com a ministração, para que essa ovelha se aproxime do aprisco de Cristo e nunca mais queira sair dele. Daí o papel do evangelista, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, insistir pregando a verdade. Esse é o objetivo dessa parábola, buscar os perdidos que estão afastados do Senhor. Cristo, quando conta a parábola da ovelha em si, ele está tendo um foco, está pregando para publicanos, pecadores, pessoas que estão distantes e dizendo que essas pessoas também são preciosas para Deus. Como você vai aplicar isso em sala de aula? Um mendigo também é precioso para Deus. Uma prostituta também é preciosa para o Senhor. Uma pessoa, por exemplo, que pratica a maldade, é um ladrão, também é precioso para o Senhor. Aqueles que estão encarcerados também são preciosos para o Senhor. Aqueles que seguem outra linha de pensamento que não é a sua, também são preciosos para o Senhor. Aqueles que seguem literalmente a maldade, também são preciosos para o Senhor. Os gays também são preciosos para o Senhor. São ovelhas que estão afastadas do aprisco. E Cristo nos chama para ir ao encontro, pregar o evangelho, falar da verdade, ir em busca daqueles que estão afastados. Sendo assim, nós devemos exercer o papel de evangelistas. Vamos avançar? Vamos para a segunda parábola, no segundo subtópico, que traz essa explicação para a gente. A parábola da dracma perdida. Quando você analisa o capítulo 15 em si, você percebe que a dracma perdida também é apresentada pelo Senhor nessa sequência de ministração para aqueles que estão perdidos. Primeiro, ele volta o seu olhar para aqueles que estão perdidos, afastados de Deus, publicanos, pecadores, prostitutas. Depois, no segundo subtópico, nós entendemos que ele passa a pregar agora sobre a parábola da dracma perdida em si. A parábola da dracma é uma parábola específica. Primeiro, ele está se referindo a uma dracma que uma mulher perde dentro da sua própria casa. Vamos entender sobre esse símbolo da dracma em si. Antigamente, os casamentos em Israel eram exercidos de forma muito prática. Eles não tinham, por exemplo, um símbolo como a aliança que nós possuímos quando nos casamos e juramos diante do altar de Deus. Mas eles possuíam, por exemplo, outro tipo de joias. E aqui dá-se a entender que aquela mulher possui um conjunto de dracmas que era um símbolo do seu relacionamento, do seu casamento. Daí a importância que ela dá em procurar essa dracma, em varrer a casa, em tentar encontrá-la. Porque aquela dracma fazia parte de uma joia muito preciosa, um valor sentimental. Porque a dracma em si, ela representava financeiramente muito pouco valor. Mas pelo valor sentimental, aquela mulher busca aquela dracma até encontrá-la. Cristo, quando está pregando sobre essa parábola em si para os seus ouvintes, ele tem um foco: procurar atingir aqueles que estão afastados de Deus dentro da religião, dentro da casa de Deus em si, dentro da igreja. Aqueles que eram religiosos, esse é o seu foco. E quando ele conta a parábola da dracma, ele está dizendo que existem pessoas que estão perdidas dentro da religião, dentro da igreja. Só participam dos trabalhos, só participam dos ritos, fazem o rito religioso muito bem feito, mas estão afastados do Senhor, ainda não experimentaram Cristo, ainda não encontraram a porta do reino de Deus. E quando Cristo volta ao seu olhar contando essa parábola, ele está orientando as pessoas e dizendo que Deus está à procura dessas pessoas dentro da casa, varrendo a casa, acendendo a lamparina, para que essas pessoas possam ser achadas. Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7, você encontra exatamente essa parábola falando sobre isso. Qual é o foco de Cristo? Chamar a atenção daqueles que estão perdidos dentro da casa do Senhor. Gente, é uma realidade. Hoje existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Existem pessoas que têm a sua vida espiritual fria, estão distantes do Senhor. Quantas pessoas já estão desanimando em seguir a Deus? Amam o Senhor, amam a Deus, mas não têm vontade mais nenhuma de ir para a igreja. Não têm vontade mais nenhuma de servir nas atividades que nós propomos.
Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho e voltar o nosso olhar como aquela mulher voltou o seu olhar para dentro da casa até encontrar a dracma perdida. Capítulo 15, versículo 10. Quando aquela mulher encontra, e quando também aquele pastor encontra a ovelha, quando aquela mulher encontra a dracma e o pastor a ovelha, há júbilo pelos anjos, há júbilo diante do Senhor. Isso aqui é específico. Essas parábolas contam sobre a importância da evangelização e também a importância da salvação, da pregação do Evangelho. Se você apresentar isso na sua ministração, eu acredito que Deus vai te usar poderosamente. Vamos avançar? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Precisamos buscar quem se desgarrou. Esse é o foco do segundo ponto. É claro que ele está trabalhando aqui e voltando o seu olhar também para a ovelha perdida e ao mesmo tempo para a dracma perdida. Esse ponto possui 3 subtópicos que vamos desenvolver com você, tá bom? Preste bem atenção. O primeiro subtópico trabalha sobre o seguinte argumento. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade do Senhor, a vontade de Cristo é que todos sejam resgatados. Isso está demonstrado no plano perfeito da salvação. Mas quando Cristo conta essa parábola em si, as parábolas do capítulo 15 de Lucas, ele está demonstrando a importância da salvação, a importância dos resgates, a importância do resgate para aqueles que estão perdidos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos nós nos encontramos na condição de pessoas perdidas, afastadas de Deus por causa da consequência do pecado. João capítulo 3, versículo 16, Deus está disposto a amar e salvar aquelas pessoas e, estando disposto, nós encontramos a possibilidade de servir a Cristo. Através de Cristo nós somos salvos, através de Cristo nós somos resgatados. Romanos 1,16 diz que se reconhecermos a Cristo como nosso Salvador e aceitarmos a sua vontade, nós reconhecemos a Cristo e também aceitamos servi-lo, segui-lo e adorá-lo. Ezequiel capítulo 34, versículo 12 diz que Deus volta o seu olhar para as suas ovelhas e em todo o tempo ele deixa claro que ele quer guardar essas ovelhas, buscar e resgatar essas ovelhas. Cristo nos chama para a sua vontade, para exercermos o seu querer. Isso aqui é fundamental explicar em sala de aula, tá bom? O segundo subtópico trabalha sobre o seguinte argumento aqui no ponto número 2. Jesus é um pastor que está sempre em ação. A Bíblia apresenta Cristo como o bom pastor que dará vida por suas ovelhas. Cristo é o pastor da igreja. Cristo é o dono da igreja. Foi ele que comprou a igreja pelo seu sangue na cruz do Calvário. Ele não passou a igreja para o nome de ninguém. Está registrada diante de Deus com o seu sangue, diante do Eterno, diante do Senhor e nas Escrituras. João capítulo 10, versículo 4 diz que Cristo é o pastor da igreja. Quando a gente lê o texto bíblico, por exemplo, do versículo 3 ao 5 de João, também capítulo 10, nós encontramos que Cristo é conhecido pelas suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem também a sua voz. Nós reconhecemos a voz de Cristo porque Ele é o nosso pastor e Ele nos chamou para o seu aprisco. João capítulo 13, versículo 15, nos ensina que Cristo não pastoreia apenas as ovelhas, as suas ovelhas, aqueles que são salvos e comprados pelo seu sangue, aqueles que aceitaram a Cristo, mas Ele também conduz as ovelhas, conduzindo as ovelhas à sua vontade. Eu e você somos conduzidos por Cristo, seu aluno é conduzido por Cristo. Conduzido por Cristo, nós seguimos a sua vontade, o seu caminho. Isaías 40, 11 diz que o pastoreio de Cristo é feito com amor e com ternura. Ele nos ama e por causa disso Ele é o nosso pastor. João capítulo 10, versículo 4, por isso nós reconhecemos a Cristo como nosso pastor, o dono da igreja, o dono das nossas almas, o dono da nossa vida espiritual. João capítulo 10, versículo 11 diz que Cristo nos ama a tal ponto de dar a vida por suas ovelhas. Eu espero que Deus te use ministrando esses textos bíblicos em sala de aula. O terceiro subtópico, do ponto número 2, avançando na nossa lição, trata sobre o seguinte argumento. Resgatando a ovelha desgarrada. Esse é o papel da igreja. Nós, como servos de Cristo, seguindo o exemplo de Cristo,
precisamos resgatar aqueles que estão afastados do Senhor. Cristo nos resgatou na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. E é claro que há 4 passos bem simples para resgatar aqueles que estão afastados, para resgatar a ovelha perdida. Preste atenção em cada passo que vamos explicar aqui para você que está até na sua lição. O primeiro passo, procure a pessoa que está afastada de Cristo. Crie uma ponte de intimidade. Não procure apresentando julgamentos, não, mas procure essa pessoa que está afastada de Cristo com amor, com interesse de ouvir essa pessoa, independente dos seus problemas. Esse é o primeiro passo para resgatar aqueles que estão afastados de Cristo. O segundo passo, comprometa-se. Coloque-se à disposição de estar pronto para servir esse irmão, ajudá-lo e, claro, estar diante dele no momento da sua necessidade. Não apenas só para convidá-lo para ir para a igreja, mas para ser um amigo em Cristo, para demonstrar que o seu interesse é pela sua salvação diante do Senhor, como servo de Cristo. O terceiro passo é bem simples. Envolva-se com atividades pequenas, com atividades de convidá-lo para, por exemplo, um almoço, ou participar da sua roda de convívio com a sua família. Esse é algo específico, é uma ponte. E o quarto passo, procure nutrir essa pessoa com a palavra de Deus, apresentando o que as Escrituras dizem sobre a salvação, sobre a vontade de servir a Deus, sobre o retorno para cultuar a Deus. A palavra de Deus é o seu instrumento, tá bom? Eu espero que Deus te use nessa ministração e que seus alunos sejam bênçãos de Deus e resgatem aqueles que estão perdidos. Vamos avançar? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. Esse ponto aí tem 3 subtópicos, demonstrando que a alegria, tanto na parábola da dracma, na parábola da ovelha e na parábola também do filho pródigo. Existe essa alegria quando alguém se arrepende e encontra Cristo. Essa alegria é uma alegria divina, uma alegria que exalta a Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Deus não analisa os motivos pelo qual a pessoa se perdeu, mas Ele está analisando o motivo do arrependimento. Deus não analisa o motivo pelo qual a pessoa se perdeu, mas Ele exige que em um reencontro haja arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 3, 4 e 7. Você não percebe o pastor apresentado aqui nessa parábola preocupado, pensando em quais motivos que causaram o distanciamento daquela ovelha? Você, como evangelista, não precisa se preocupar sobre quais os motivos em que a pessoa se afastou de Cristo. Mas você, como evangelista, como um pregador do evangelho, como alguém que anuncia a Cristo, como professor da escola bíblica dominical, precisa entender que Jesus exige que haja um verdadeiro arrependimento para um reencontro. O arrependimento é fundamental. Nós só podemos seguir a Cristo, experimentar a salvação através do arrependimento. Nós só podemos experimentar um novo nascimento através do arrependimento. Nós só podemos experimentar um avivamento através do arrependimento. Sem arrependimento, nós não encontramos a Cristo. A própria parábola em si nos incentiva que o pastor está preocupado em resgatar a ovelha. Essa ovelha precisa entender, como você que está me ouvindo, que o arrependimento é a porta que lhe aproxima de Deus. Não deixe de pregar sobre arrependimento na sua escola bíblica. O arrependimento não é o remorso. O remorso é uma tristeza profunda que a pessoa sente por causa do seu pecado, por causa do seu erro, mas depois está praticando novamente. Isso é remorso. O arrependimento é uma tristeza na alma que provoca vergonha. A pessoa, quando lembra-se do pecado, ela sente vergonha, não tem coragem de dizer aquilo que praticou. E ela agora procura seguir a Cristo. A pessoa, quando ela lembra do seu pecado, ela procura viver como Cristo. E procura literalmente servir a Deus de todo o seu coração. Esse aqui é algo específico que precisamos tratar em sala de aula. O subtópico de número 2, avançando sobre essa lição, demonstra que Deus está disposto a perdoar. Essa é uma prática que precisamos trabalhar em ministrações. Deus está disposto a perdoar.
E Cristo, contando essa parábola, está dizendo àqueles que lhe ouvem que ele está disposto a perdoar aqueles que estão perdidos, afastados, distantes do Senhor. Isaías 1, capítulo 18. Deus está à procura daqueles que estão dispostos a pedir o perdão, em se afastarem do pecado, a retornarem para Cristo. Isso é fundamental. Versículo 5 do capítulo 15 diz que o pastor colocou a ovelha sobre os seus ombros e ali trouxe de volta. Deus está disposto a propor à pessoa que se arrepende um novo começo. E o recomeço é fundamental. Se for possível, ele te chama de novo para a obra de Deus. Isso aqui é específico porque Deus procura trabalhar com seus servos. E o terceiro subtópico dessa lição demonstra a alegria da salvação. A alegria da salvação também é experimentada por aqueles que encontram a Cristo, mas também é demonstrada por aqueles que ganham as pessoas para Cristo e também demonstrada pelo próprio Senhor. Nós precisamos crer que a alegria da salvação produz uma transformação real, produz uma transformação genuína para aqueles que procuram servir ao Senhor. Incentive os seus alunos na escola bíblica dominical a pregarem o Evangelho, a resgatarem aqueles que estão perdidos. Gente, eu não sou muito de contar testemunhos aqui pessoais na nossa ministração, mas eu sinto de Deus em compartilhar isso com você. Certo dia nós estávamos ministrando a palavra de Deus aqui na nossa cidade, em um evangelismo noturno, e nós chegamos a uma feira livre. E nessa feira livre nós encontramos algumas pessoas deitadas ali em um banheiro público, moradores de rua. E chegando lá para evangelizar, para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Deus, a gente sempre trabalhou com a ação social da igreja em si, oferecendo um café, um chocolate quente durante as noites frias. E teve um dia que a gente foi fazer esse trabalho e encontramos um grupo de pessoas deitadas próximo a um banheiro. Quando os meninos desceram do carro e foram servir o chocolate quente, nós nos aproximamos. Uma das pessoas se levantou de uma forma assim que chamou muita atenção. Ele disse: pastor, eu nem tinha abrido a minha boca para poder pregar a palavra ainda. Ele disse: pastor, eu estou afastado do Evangelho. Eu estou afastado do Senhor. Eu pequei contra Deus. E pelo fato de pecar contra Deus, olha o que o diabo fez comigo. Ele acabou com a minha família. Ele destruiu a minha casa. Ele destruiu o meu lar. Destruiu a minha integridade. E olha onde eu vim parar, pastor. Naquela hora o Espírito de Deus me impulsionou para dizer para ele algo bem específico. Literalmente essa era uma consequência do pecado que ele praticou. Mas Deus mandou dizer para ele: olha, o diabo realmente veio para roubar, matar e destruir. E te trouxe até aqui nessa situação. Mas Cristo nos enviou nessa noite para dizer para você que está perdido, que ele veio para dar a vida eterna e alegria com abundância para você. Naquele momento, ele entendeu a vontade de Cristo e começou a orar, chorando diante do Senhor, sem fazermos o apelo. Ele disse: eu quero retornar para Cristo. Pastor, também pregue para essa pessoa que está do meu lado aqui. E a pessoa que estava do seu lado já disse logo: eu não quero ouvir o Evangelho, eu não quero ouvir esse tipo de pregação. Eu estava pretendendo sair daqui, pular do primeiro viaduto que possui aqui na cidade e retirar a minha vida, essa é minha vontade. Naquela hora o Espírito de Deus me revelou algo especial. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso porque Deus tem um plano na sua vida. Você ainda possui uma família, isso sem ele me dizer nada. Naquela hora ele começou a chorar e disse: realmente eu tenho uma família. Como você sabe disso? Eu disse: Cristo está aqui me contando tudo sobre você. E ele então começou a dizer: pastor, olha para a minha situação, eu estou todo ferido. E realmente ele estava ferido, cheirando mal. Ninguém me ama, ninguém tem o desejo de me resgatar. Naquele momento nós dissemos para eles: Cristo nos enviou aqui para resgatar vocês com amor. Eles aceitaram a Cristo, se renderam a Cristo como seu Salvador, servindo ao Senhor. Mas no final de tudo isso, de todo o culto ali, os meninos sentiram a presença de Deus, nós louvamos ao Senhor, cantamos, adoramos. Ele disse algo bem específico: pastor, hoje aconteceu algo incrível. Nós não fomos até a igreja para sermos salvos.
Mas a igreja foi um instrumento de Deus e veio até nós para nos propor a salvação de seguir a Cristo. A partir de hoje assumimos um compromisso em servir ao Senhor de todo o coração. E a partir daquele momento eles aceitaram a Cristo. Esse é o testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que Deus te use na escola bíblica dominical, que você seja um instrumento. Te espero aqui na próxima aula para a glória de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Estou comentando a lição dos jovens, dos adultos e da juvenis, tá? E que Deus te abençoe. Segue a gente na nossa rede social. Conheça também o trabalho que realizamos. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Um grande abraço e a paz do Senhor.